Olá! Hoje vamos mergulhar num conceito que está a mudar completamente as regras do jogo para quem cria cursos e produtos digitais. Chama-se Conteúdo Mínimo Viável, ou CMV. É, no fundo, uma abordagem muito mais inteligente para desenhar experiências de aprendizagem que realmente funcionam e entregam resultados. Vamos começar com uma pergunta que talvez doa um bocadinho, mas é importante. Quem é que nunca investiu meses, às vezes quase um ano, a construir aquele curso super completo, cheio de conteúdo, para depois descobrir que a maioria das pessoas desiste a meio? É uma das maiores frustrações para qualquer criador, não é? Mas felizmente existe uma forma de evitar esta armadilha. Ok, olhem bem para este gráfico. Isto mostra uma inversão total de prioridades. No modelo tradicional a que estamos habituados, a maior parte do nosso tempo e energia vai para criar conteúdo. Mas vejam só a abordagem CMV, à direita. É uma lógica completamente diferente. Reparem como a barra da atividade dispara para 80% do foco e o conteúdo, apenas 10%. O feedback, outros 10%. E isto é a chave de tudo, porque a verdadeira aprendizagem não acontece a ouvir passivamente, acontece a fazer, a aplicar. Então, como é que chegamos a esta inversão? Primeiro, temos de perceber bem o problema que o CMV veio resolver. É o que podemos chamar de armadilha de curso perfeito. Aquela tentação de construir um produto gigante e super completo logo de início, sem sequer saber se ele realmente ajuda as pessoas a aprender. E aqui está a definição oficial. O CMV é exatamente isto, a dose mínima, o essencial do essencial, para que alguém consiga atingir um objetivo muito específico e, claro, acabou-se o encher chouriços. O foco total é no resultado e não no volume de informação que se entrega. Esta analogia é perfeita e ajuda imenso a perceber a ideia. Quase toda a gente no mundo da tecnologia conhece o conceito de MVP, ou Produto Mínimo Viável. Usa-se para testar uma ideia de negócio com o mínimo de recursos. Bem, o CMV é o equivalente direto disso, mas para o mundo da educação. A diferença é que não estamos a testar uma ideia de negócio, estamos a testar uma ideia de transformação. Ou seja, este curso, neste formato, consegue mesmo transformar o conhecimento ou a habilidade de alguém? E a filosofia por trás disto tudo resume-se a esta frase: testar rápido, ajustar rápido. Em vez de passar meses a construir algo às escuras, a ideia é lançar uma versão pequena e focada, ver como as pessoas reagem, recolher dados concretos e fazer ajustes quase em tempo real. É um ciclo de aprendizagem constante, também para quem ensina. E isto exige uma mudança de mentalidade. Sem dúvida, o ponto-chave é focar nas mudanças de comportamento que queremos provocar. E para isso é preciso ser, como diz a fonte, brutalmente seletivo. A pergunta tem de ser sempre: isto é absolutamente essencial para a pessoa atingir aquele resultado específico? Se a resposta for não ou talvez, então fica de fora desta primeira versão. Simples assim. Muito bem, já vimos a teoria, agora vamos para a parte mais interessante, a prática. Como é que isto se materializa? Vamos ver alguns exemplos concretos de como se pode aplicar o CMV, tanto a livros como a cursos online. Para um livro, por exemplo, em vez de o escrever todo, podemos criar um preview enxuto. Mas atenção, como a tabela mostra, não se trata apenas de partilhar as primeiras páginas. É uma peça estratégica que define a promessa do livro, para quem ele é e para quem não é, o problema que resolve e um pequeno método de 3 passos. O objetivo aqui é validar. Será que a ideia central do livro ressoa com o público? Outra opção para um livro é o capítulo 1 estendido. A grande diferença aqui e o que o torna tão poderoso é a inclusão de uma ferramenta prática como um checklist ou um template. A ideia é entregar valor imediato, uma pequena vitória, uma microtransformação que testa se o conteúdo é realmente útil e aplicável na vida das pessoas. Agora, passando para os cursos online. O mini curso é talvez o exemplo mais clássico de CMV. Se olharmos para a estrutura, são 3 a 5 aulas curtinhas, muito focadas. Cada uma tem um propósito claro: dar contexto, explicar um conceito, mostrar um método e, o mais importante, guiar numa atividade prática. O teste é muito simples. No final, os participantes conseguiram mesmo obter aquele resultado pequeno, mas concreto que foi prometido? O workshop piloto é outra ferramenta incrível. Numa sessão ao vivo, seja online ou presencial, podemos testar tudo. Não só o conteúdo, mas também a linguagem que usamos, o ritmo, as dinâmicas. O feedback é imediato, é riquíssimo. Dá para perceber na hora o que funciona e o que não funciona, permitindo ajustar o curso completo com base em interações reais.
Certo, os exemplos são claros. Mas agora vem a grande questão estratégica, talvez a mais difícil. Como é que se escolhe o pedaço certo de conteúdo? Como é que se define qual é o recorte mínimo que, ainda assim, consegue gerar uma transformação que as pessoas valorizem e até paguem por ela? E a resposta está toda neste slide. A chave não é pensar em conteúdo mínimo, é pensar em transformação mínima viável. O foco não é cortar por cortar, é encontrar o primeiro marco, a primeira pequena vitória que podíamos oferecer. A pergunta a fazer é: qual é a menor mudança concreta e perceptível que podemos entregar ao nosso aluno? E para encontrar essa transformação, o processo pode ser dividido nestes 3 passos bem práticos. Primeiro, definir um resultado super concreto, algo que se possa ver ou medir. Segundo, fazer uma lista de tudo o que achamos que é preciso ensinar para chegar lá e depois cortar sem dó nem piedade tudo o que não for 100% essencial para aquele resultado específico. E terceiro, pensar logo de início numa forma de medir se a transformação de facto aconteceu. E por que é que isto tudo é tão importante, especialmente na educação online? Bem, por 3 razões principais. Primeiro, reduz brutalmente o risco de passar meses a construir uma coisa que ninguém quer ou precisa. Segundo, acelera os ciclos de melhoria a uma velocidade incrível, porque o feedback real chega muito mais depressa. E terceiro, facilita a criação de um ecossistema de produtos modulares, onde se podem combinar diferentes mini-cursos e workshops. Ok, vamos para a fase final do processo. Depois de criar e testar o nosso CMV, o que é que fazemos com toda a informação que recolhemos? É aqui que o ciclo se fecha, com uma tomada de decisão estruturada e inteligente. E o ponto crucial é este: o feedback não pode ser aleatório. Tem de ser recolhido de forma estruturada para poder alimentar o famoso ciclo construir, medir, aprender. O grande objetivo é transformar opiniões soltas e achismos em evidências concretas que nos dão a segurança para decidir o que fazer a seguir. E esta estrutura de decisão funciona quase como um mapa. É muito simples. Se o sinal que recebemos é de alta satisfação e progresso real dos alunos, a decisão é clara: escalar, construir a versão completa. Se o feedback mostra que há algum valor, mas também existem problemas de base, a decisão é pivotar, ou seja, fazer um ajuste estratégico na abordagem. E, finalmente, se o envolvimento é baixo e a percepção de valor é fraca, a decisão mais corajosa e muitas vezes a mais inteligente é abandonar a ideia e partir para outra. E terminamos com esta pergunta que é um convite à reflexão. Ao pensar no próximo curso, livro ou workshop, em vez de imaginar logo o produto final e gigante, o desafio é começar por aqui. Qual é a transformação mais pequena, mas genuinamente valiosa, que pode ser entregue e testada rapidamente? A resposta a esta pergunta pode muito bem ser o início do projeto com mais sucesso que alguma vez se criou.